boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje e pergunto ao primeiro secretário se há número legal. Há um número legal, presidente. Peço ao vereador Diego faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, nobres colegas, demais presentes. Vou ler Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Amém. Peço ao primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior. Ato da sessão ordinária realizada no dia 27 de março de 2023. Aos 27 dias do mês de março de 2023, o novo vereador José Francisco Xavier, nessa cidade de Comedor Oliveira Gasparian, realizou sessão ordinária com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo o número legal, o senhor presidente deu por aberto o trabalho, passando-se a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e na sequência da ata da sessão anterior, que não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente, que constou da indicação número 11 de 2023 e indicação número 12 de 2023. Na sequência, passou-se pequenas comunicações, como não havia oradores inscritos nas pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia. Como não haviam matérias para serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente colocou em indicação em discussão. O vereador Nilton de Oliveira destacou a indicação número 12 de 2023, de autoria do vereador José Fernando Schaeffer, na qual solicitaram ao executivo que realizasse serviços de recuperação e de manutenção das estradas vicinais do município. O vereador lembrou que a referida melhoria era uma reivindicação das pessoas que residiam nas comunidades mais afastadas e emendou que os filhos desses munícipes, em dias de chuva, não poderiam frequentar as escolas, visto que os veículos que transportavam os alunos não conseguiam trafegar nas estradas vicinais. O vereador parabenizou o seu par pela proposição e relatou que no período em que sua sogra residia em um sítio situado em uma das estradas vicinais do município, tornava-se inviável a visita dos familiares ao local em períodos de chuva. O vereador frisou que, apesar da disponibilidade do secretário municipal responsável pelo setor em realizar a recuperação das estradas, sempre ficava um ou outro serviço pendente e aproveitou para externar seu apoio à indicação número 12 de 2023. O vereador José Fernando Schaeffer argumentou que, durante o período das chuvas, não era possível realizar serviços de manutenção das estradas vicinais. Comentou que os alunos eram impedidos de frequentar as escolas e emendou que o Serviço Público de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, por inúmeras vezes ficara atolado nas referidas vias, o que prejudicava os pacientes. O vereador relatou que, mais cedo, naquele dia, conversaram com o senhor prefeito sobre a necessidade de dar uma atenção maior à manutenção das estradas vicinais do município e declarou que Levi Gasparian não possuía grande extensão do referido tipo de via, se comparado ao município de Areal e principalmente o município de Paraíba do Sul, que apresentava aproximadamente 200 quilômetros do citado modelo de caminho. O vereador José Fernando Schaeffer registrou que acreditava que o município possuía aproximadamente 50 quilômetros de estradas vicinais e emendou que era fundamental dar atenção aos moradores das estradas da Cachoeirinha e da Estrada da Laje, ressaltando que nem todos eram produtores rurais. O vereador afirmou que a maioria dos alunos residentes das referidas estradas eram filhos de trabalhadores das fazendas e dos sítios nelas localizados. Declarou que deveriam ser realizados serviços de pavimentação, de roçada e de retirada de barreiras remanescentes do período de chuvas e frisou que o senhor prefeito prometera devida atenção à comunidade rural gaspariense. Na sequência, o vereador José Fernando Schaeffer comentou a indicação número 11 de 2023, de sua autoria, e solicitaram ao executivo que disponibilizasse estagiários para xerocar encaminhamentos de exames, encaminhamentos para especialidades médicas ou outros documentos dos pacientes atendidos na policlínica do município. O vereador adiantou que certamente o problema seria resolvido naquela semana e relatou que recentemente fora abordado na policlínica por uma paciente que reclamava que não possuía dinheiro para tirar as cópias pedidas na unidade de saúde. O vereador destacou que solicitaram ao seu prefeito que determinasse a disponibilização de um estagiário no local, com a incumbência de tirar as cópias, que evitaria que os pacientes tivessem gastos. O vereador José Fernando Schaeffer frisou que conversara também com o senhor João José de Souza, secretário municipal de saúde, que se comprometeram a atender a solicitação com o intuito de fazer com que o benefício chegasse aos munícipes o mais breve possível.
O senhor presidente, então, colocou a indicação em votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. O senhor presidente, em seguida, adiantou que na próxima sessão ordinária seria apreciada a prestação de contas da Prefeitura de Comodoro Liga Gasparian, referente ao exercício de 2021, sob a responsabilidade do senhor prefeito Cláudio Manarino. Aproveitou para solicitar a todos os legisladores que estivessem presentes. O senhor presidente registrou que a referida proposição não fora apreciada naquela data em razão do não comparecimento de alguns componentes das comissões permanentes de Finanças e Orçamento e da Comissão Permanente de Justiça e Redação às suas respectivas reuniões. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença do vereador José Fernando Schaefer, Nilton de Oliveira, Tiago Inês de Paulo, Diego Simões de Lima Salgado, Sérgio Nepomuceno de Souza, Tiago Frederico Maia, encerrando a sessão dos trabalhos lavorosos da presente ata, que vai por mim, primeiro secretário, datado assinado. Comendador Liga Gasparian, 27 de março de 2023. Lida a ata, coloque em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloque em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado, for contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço o primeiro secretário que faça a leitura do expediente. O expediente consta de projeto de decreto legislativo número 2 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comodoro Liga Gasparian, a Comissão de Finanças e Orçamento apresenta para apreciação do plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Aprova as contas anuais do Poder Executivo referente ao exercício 2021. Artigo 1º. Fica aprovadas as contas anuais da Administração Financeira do Poder Executivo de Comodoro Liga Gasparian referente ao exercício 2021, sob a responsabilidade do seletivo do seu prefeito Cláudio Manarino. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Trata o presente projeto de decreto legislativo do processo de prestação de conta do governo do município de Comodoro Liga Gasparian relativo ao exercício 2021, sob a responsabilidade do seletivo do seu prefeito municipal Cláudio Manarino. O Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer prévio favorável à aprovação das referidas contas, apontando as ressalvas, determinações e recomendações. Deve-se observar que o parecer prévio deve refletir a análise técnica das contas examinadas, ficando o julgamento das mesmas sujeitas às câmaras municipais. Outro fator importante a se considerar é que, nos termos da legislação em vigor, o parecer prévio da prestação de contas e o subsequente julgamento das contas pela Câmara Municipal não exime a responsabilidade dos ordenadores e ratificadores das despesas, bem como de pessoas que arrecadaram e geriram dinheiro, valores e bens públicos, ou pelos quais seja o município responsável, cujo processo pendem de exame pelo Tribunal de Contas do Estado. Esta comissão considerou e analisou o competente parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e deliberou pela aprovação das contas anuais do Poder Executivo referente ao exercício 2021. Comendador Liga Gasparian, 22 de março de 2023, Tiago Frederico Maia, presidente, Maria Aparecida Ribeiro, vice-presidenta, Milton Mendes Henrique, membro. Indicação número 13 de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que subscreve os termos regimentais indica envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que realize estudo junto ao Corpo de Bombeiros com o intuito de viabilizar a instalação de hidrantes ao longo da estrada União Indústria, em frente aos órgãos públicos e às empresas instaladas no município. A justificativa para a presente indicação é oferecer um equipamento de segurança de rua para ajudar no combate de incêndios no município e proporcionar fundamentalmente proteção às pessoas e ao patrimônio público e privado. Comendador Liga Gasparian, 29 de março de 2023, José Fernando Schaefer, vereador. Indicação número 14 de 2023, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. O vereador que subscreve nos termos regimentais indica envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que realize o estudo para verificar a possibilidade de implementação no município da prática de e-esportes, termo utilizado para classificar competições de jogos virtuais, especialmente aquelas realizadas por profissionais que podem ser assistidas pelo público pela televisão ou por plataformas de streaming. Justificativa. A justificativa para a presente indicação é oferecer a modalidade de esporte cuja finalidade é aguçar o pensamento crítico das crianças gasparienses e proporcionar ocupação aos jovens do município. Importante ressaltar o crescimento do e-esportes no Brasil e a existência de equipes profissionais da modalidade nos municípios de Vassouras e Duque de Caxias. Comendador Liga Gasparian, 29 de março de 2023, Diego Simões de Lima Salgado, vereador. Passando as pequenas comunicações, como não há oradores inscritos, então vou pedir o primeiro secretário para fazer a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento e a ementa do projeto.
Comissão de Justiça e Redação, parecer número 22 de 2023, processo número 18 de 2023. Relatório, projeto de decreto legislativo número 2 de 2023, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que aprova as contas anuais do Poder Executivo referente ao exercício 2021. Voto da relatora. Como projeto em exame se reveste pela legalidade, aprova sem envio para apreciação do plenário. Comendador Vigas Parinhã, 29 de março de 2023, Maria Aparecida Ribeiro, relatora. Conclusão, a Comissão de Justiça e Redação. Reunida nesta data, aprova o voto da relatora, transformando em parecer. Comendador Vigas Parinha, 29 de março de 2023, Hamilton Mendes Henrique, presidente, Rosileia Gama, vice-presidenta. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 22 de 2023, processo número 18 de 2023. Relatório, projeto de decreto legislativo número 2 de 2023, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que aprova as contas anuais do Poder Executivo referente ao exercício 2021. Voto da relatora. Como projeto em exame se reveste pela legalidade, aprova sem envio para apreciação do plenário. Comendadora Vigas Parinha, 29 de março de 2023, Maria Aparecida Ribeiro, relatora. Conclusão, a Comissão de Finanças e Orçamento, reunida nesta data, aprova o voto da relatora ao processo número 18 de 2023, transformando em parecer. Comendador Vigas Parinha, 29 de março de 2023, Thiago Frederico Maia, presidente, Milton Mendes Henrique, membro. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2023, que aprova as contas anuais do Poder Executivo referente ao exercício de 2021. Eu vou colocar em votação, né? Colocar em discussão os pareceres e a emenda. Não há quem queira falar a respeito, vou colocar em votação. Como as contas, a votação é nominal, então eu vou solicitar à vereadora Maria Ribeiro que faça a sua votação. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhores assessores e funcionários, boa noite. Senhor presidente, o meu voto é favorável. Boa noite, presidente, boa noite a todos. Meu voto é a favor. Tá? Boa noite a todos, meu voto é favorável. Boa noite a todos, meu voto favorável. Boa noite a todos, meu voto é favorável. Boa noite, presidente, a todos presentes, meu voto favorável. Boa noite a todos, meu voto é favorável. Já dei a boa noite aos senhores, também o meu voto é favorável. Boa noite, presidente. Eu também voto favorável à prestação de contas de 2021. Então, aprovado por unanimidade. Coloco as indicações em discussão. Gostaria de falar um pouco sobre essa indicação, porque, infelizmente, só em momentos que acontece algum incidente ou acidentes, né, a gente toma ciência e, na maioria das vezes, muitas empresas não cumprem, né, com as exigências aí das leis, né, seja lá do Corpo de Bombeiros, meio ambiente. E hoje, por infelicidade, aconteceu isso aqui com a Biflex, deixando aí bastante funcionários, creio eu, e desempregados. Eu estava conversando até com uma pessoa falando que hoje eu acho que a única empresa que tem um sistema de combate a incêndio, tudo direitinho, é Império, que eles gastaram uma certa fortuna porque teve por força da lei do Ministério Público do Trabalho, eles tiveram que gastar um dinheiro grande para deixar a empresa preparada. Eles têm a CIPA, né, que tem a brigada deles, tem um reservatório de água com toda a tubulação preparada, até mesmo com hidrante, para que o Corpo de Bombeiro possa chegar e fazer o rescaldo, né, o combate ao incêndio. Até o Thiago, o Boy, estava falando que se a gente pudesse fazer também um projeto de lei, mas como até disse para o nobre colega, isso já é lei, para que as empresas elas têm que realmente se adequar a essas leis. E essa indicação vai um pouco
mais, né, para poder atender aos órgãos públicos, né? Nós sabemos também que, na maioria das vezes aí, não tem um hidrante preparado para poder atender os nossos órgãos públicos. Então, conversando com o capitão do Corpo de Bombeiros, ele falou: chefe, vê direitinho que a gente avalia, vê tudo que pode, onde vai poder colocar, porque o Corpo de Bombeiro, o caminhão, nós só temos um caminhão aqui em Três Rios para atender todo mundo. E na maioria das vezes, se não tivesse água aqui no Saileg, eles teriam que retornar em Três Rios para poder reabastecer. Então, se tiver um hidrante ao longo da União Indústria, é fácil acesso para eles poderem fazer o abastecimento do carro-pipa, né? Para fazer esse combate. Então, vou levar essa indicação ao prefeito para que o mais breve possível possa fazer esse estudo de viabilidade para atender essas situações. Boa parte, presidente. Pois não? De repente, até complementando, e apoio e parabenizo o presidente pela indicação, mas também gostaria que, já de antemão, né, junto com os demais pares, para que a gente de repente pensasse num projeto de lei em que as empresas teriam uma obrigatoriedade de, pelo menos em algum período do ano, ou em algumas fases do ano, em conjunto ou individual, que elas façam um treinamento de combate a incêndio, de repente até primeiros socorros, que tem algumas empresas que tem CIPA, tem tudo, eles são obrigados, de repente, em algum período do ano, fazer, né, os seus treinamentos, ou pelo menos algumas palestras, de repente, de combate a incêndio. Por quê? Porque hoje, né, infelizmente aconteceu, mas graças a Deus, até aparentemente, até que eu tenha ciência, não teve nenhuma vítima, mas eu acredito que em outros casos, né, em que de repente o auxílio, ou qualquer minuto, que uma pessoa, de repente, dentro de uma empresa, que não tenha um treinamento, que não saiba como agir numa situação dessa de incêndio, de repente a gente pode amanhã ter uma situação em que a gente se encontre vendo vítimas sobre esse assunto. Então, eu acho que a gente de repente poderia pensar em conjunto de propor uma legislação específica sobre o assunto. Senhor presidente, eu voto a favor dessa indicação, com todos os seus esclarecimentos, e também reforço a ideia, né, do nosso nobre colega Newton, até porque o que aconteceu nessa empresa é uma empresa vulnerável demais a uns acontecimentos desse, e como quem participou, quem esteve lá, eu acompanhei muito pelo Face, ela estava totalmente desprovida de atendimento nesse caso. Então, o que o nobre colega propõe é uma grande realidade, porque às vezes o município pode fazer tudo, mas se as próprias empresas não tiverem este cuidado, esta preocupação, né, de ter dentro do seu quadro de funcionários pessoas capacitadas, pessoas que têm... Porque, graças a Deus, no horário que aconteceu, não houve vítima fatal, mas essa empresa, já pensou se fosse durante o dia? Com certeza não seria só estrago material. Então, eu parabenizo os dois e pode contar com o meu voto favorável. É uma situação complicada. Eu tenho alguns amigos que são bombeiros civis. É uma profissão que foi regulamentada. Sei que em shoppings é necessário, eles têm que ter um bombeiro civil para poder estar auxiliando, né, e fazendo o trabalho de prevenção. E eu converso com alguns empresários, gente, às vezes é tão pouco que vocês vão pagar a um bombeiro civil que está preparado para isso, não somente para a questão de incêndio, mas a questão de primeiro socorro. Eles estão preparados, eles têm o curso para essa condição. E então hoje fiz de tudo para poder ajudar, conseguimos. O pessoal do Corpo Bombeiro me ligou solicitando o carro-pipa da prefeitura, mas estava quebrado, e o CAU emprestou o carro-pipa deles. O amigo lá da Fama, eu liguei para ele, mandou 2 carro-pipas também para poder estar auxiliando o Corpo de Bombeiros. Mas a gente sabe que até mesmo o próprio município, é uma sugestão, né,
Nós não podemos criar leis que vai onerar o município, mas vou levar a sugestão ao prefeito para que crie-se uma brigada de incêndio municipal. Tem a guarda municipal que seja lotada, junto aí à guarda municipal, a secretaria agora de ordem pública, né? Quem sabe não consiga um apoio para poder ter uma brigada municipal. Vai ajudar? Com certeza vai ajudar em muito, mas eu repito, reforço a situação. As empresas também têm que ter, agora com a fiscalização, né? Aproveitar esse acontecimento, que a fiscalização vai em todas as empresas para ver como estão, né? A questão da prevenção, se a documentação do Corpo de Bombeiros está ali em dia, tá? Então, eu coloco em votação. Vereador que for a favor, permaneça sentado. For contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Como não há mais nada tratado, por encerrar o trabalho de hoje, agradecendo a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus permitir. E eu quero conversar com todos os vereadores lá no gabinete.